Nós comentamos mais cedo aqui no programa a situação da volta às aulas, porque, pela colocação do prefeito Edinho Silva, essa é uma das prioridades para o ano de 2021. A secretária Clélia Mara foi reconduzida ao cargo, permanece como secretária da Educação e certamente está acompanhando, né, a preocupação dos pais com relação a esse retorno. Os pais têm muitas dúvidas em relação à segurança desse retorno e como é que ele se daria em todas as etapas do ensino, da educação infantil, da educação fundamental, que são aí os eixos de responsabilidade do município. Secretária Clélia Mara Santos. Tem aí o seu espaço, então, para passar o ponto de vista da secretaria, principalmente para responder às dúvidas que os pais têm nesse momento de incerteza em relação à segurança da volta às aulas. Luiz, eu acho que as mães, pais, né, familiares têm razão. É um momento bastante delicado, depois de um ano inteiro sem aula, discutir a volta às aulas. Mas a volta às aulas é algo urgente e necessário para que a gente discuta. E o nosso foco de discussão tem sido preservar, né, as crianças, preservar inclusive as possibilidades e as capacidades de aprendizagem das nossas crianças. Todos os acompanhamentos internacionais e nacionais que foram feitos desde de março até o final do ano de 2020 apontam algumas questões muito importantes para que a gente possa pensar nesse retorno e num retorno seguro à volta às aulas. O primeiro diz respeito aos inegáveis prejuízos cognitivos, aos prejuízos de aprendizagens que as crianças tiveram nesse momento, né, de suspensão das aulas. E a preocupação é que a permanência desse não vínculo com a escola nos traga prejuízos irreparáveis, inclusive possibilitando a evasão escolar e o agravamento da vulnerabilidade infantil. São questões que a gente não pode ocultar do nosso debate, são questões que nós temos que pensar, refletir, dar respostas para elas. A outra questão diz respeito ao fato de que, passado todo esse período, né, um ano letivo inteiro, há diversas ponderações, inclusive da área médica, nos dando algumas balizas necessárias para imaginar como é que nós organizamos o retorno às aulas. A Prefeitura do município de Araraquara, acho que é importante que a gente lembre disso, em outubro do ano passado, publicou um decreto, 12.398, que diz respeito ao protocolo sanitário e medidas de prevenção para garantir um retorno seguro. E é nisso que a gente está pensando. O nosso retorno, primeiro, vai se dar de modo muito parcial, inclusive dialogando aí com o Plano São Paulo, né, um retorno muito parcial, com limitações de quem retorna, né, tem uma questão, por exemplo, né, se a criança tem familiar ou se a própria criança tem comorbidades, ela volta ou não, ela não volta, né, a gente tem feito esse diálogo muito próximo e fortemente alinhado com a saúde, então a recomendação é de que elas não voltem, essa é uma pergunta do grupo das mães. A outra questão é de que nesse momento não há obrigatoriedade de retorno, nós vamos dialogar com esses pais, com essas mães, com esses familiares em torno desse retorno seguro, para que, né, as pessoas se sintam cada vez mais tranquilas e seguras em relação a isso. Mas esse primeiro retorno vai ser extremamente ponderado, extremamente devagar, né, porque as questões colocadas pela pandemia ainda estão à nossa volta. Então não será um retorno precipitado, a gente não está imaginando que o coletivo inteiro de alunos da rede municipal nesse momento retorne. A gente retorna com 35% balizados, né, retornamos aí com as nossas unidades com o número mínimo possível, né, para que a gente tenha aí a segurança desse retorno, mas focado especialmente nessas três questões que eu lhe disse. Não reverter os prejuízos cognitivos ao longo que foram pautados, né, e que estão colocados ao longo do período anterior, do ano letivo de 2020, dar um break na questão da evasão escolar, que é séria, especialmente entre os maiores, e propiciar, né, uma resposta contundente do município em relação ao agravamento da vulnerabilidade infantil. Essas são as três questões de preocupação essencial da rede municipal nesse momento que a gente organiza o retorno às aulas a partir de fevereiro.
Agora, a Secretaria já tem uma ideia de como seria a resposta dos pais a essas situações que vocês colocam, Clélia? Porque, por exemplo, você fala da não obrigatoriedade, né? Vai ter protocolo, vai ter regra, mas não vai ser obrigatório, né? O aluno não vai ter prejuízos, reprovações, caso a família entenda que não há condições para o retorno. Como que você imagina que uma escola funcionaria? Eu sei que é uma experiência pelo qual nós não passamos ainda, né? Mas na questão da diferença de absorção de conteúdo, de desenvolvimento das crianças, por exemplo, sendo que uma parte fica em casa, uma parte pode ir na escola. Já conseguiram dimensionar isso, Clélia? Acho que são questões e limitações que a pandemia vai nos colocar, Luiz. A gente praticamente viveu isso ao longo de 2020, né, quando nós nos qualificamos aí para oferecer o online, né, para colocar o material escolar e pedagógico na casa da criança, quando o conjunto dos nossos profissionais se organizaram para os grupos de sala via WhatsApp ou via outros meios de comunicação. A gente sabe que vamos ter que continuar lidando com esses processos, não é? Inclusive os nossos regulamentos dão conta disso, né? Os nossos normativos da educação dão conta de que, pelo menos enquanto a gente tiver essa insegurança posta pela pandemia, a gente vai ter que trabalhar com essas duas questões, né? Um retorno seguro de parte das nossas crianças em sala de aula, especialmente focado nessas crianças, né, que tiveram graves prejuízos cognitivos ao longo da suspensão de aulas no ano letivo de 2020, as crianças e jovens, adolescentes que estão claramente em processo de agravamento da sua vulnerabilidade, e nós sabemos que a gente vai ter que continuar mantendo esta parte do híbrido, né, ou do remoto, melhor dizendo, do remoto em funcionamento. E a educação infantil? Porque se por um lado você tem o ensino fundamental com essas questões relacionadas ao aprendizado, ao prejuízo, que não é individual, é da sociedade, a gente sabe disso, e no caso da educação infantil, onde muitas vezes prepondera mais a necessidade do pai e da mãe, que não tem com quem deixar uma criança, 1 ano, 2 anos, às vezes até menos, e não exatamente a questão do aprendizado. Os critérios serão os mesmos ou vai ter um plano específico para a educação infantil, Clélia? Na educação infantil, o nosso delineamento pressupõe o atendimento das crianças que estão conosco em tempo integral, que são aquelas mais vulneráveis, né, que precisam de uma resposta mais ampla da prefeitura. E nesse quesito da educação infantil, Luiz, me permita dizer que a rede municipal acumulou uma experiência absolutamente importante ao longo do ano letivo de 2020, que foi manter durante todo o ano letivo 2 unidades em funcionamento, que foi a unidade do CAIC, Rubens Cruz, e a nossa creche parceira, que é a Nossa Senhora do Carmo. Essas 2 experiências de conviver, né, com picos de pandemia, com momentos de refluxo e depois com momentos de tensão em torno de possível contaminação, a gente vivenciou e deu resposta para isso. Então, na questão da educação infantil, acho que nós já acumulamos uma experiência de como é que nós devemos funcionar em relação ao posicionamento, à conduta do educador, como é que nós tratamos esse assunto com as famílias e como é que nós fazemos a absorção das crianças no cotidiano da escola. Essa experiência nos dá de pronto uma premissa de que na educação infantil a gente pode caminhar um pouco mais de segurança, dada essa experiência que a gente já acumulou. Bom, Fernando Madar. Embora seja de modo diferente, o estímulo na educação infantil é tão importante, o estímulo educacional na educação infantil é tão importante quanto nas demais etapas. É por isso também que a gente não pode deixar a educação infantil de fora desse processo de organização do retorno ao ano letivo. Agora, me diga uma coisa, secretária. Eu tenho observado aqui no nosso Facebook que muitos pais estão dizendo aqui que, de jeito nenhum, meus filhos só voltam à escola quando houver a vacina. Agora, vocês têm mais ou menos o percentual de pais interessados que seus filhos voltem às escolas? Porque eu creio que deve existir
contra a secretaria uma pressão naqueles pais que dizem, olha, eu não tenho mais como segurar meus filhos em casa, eu não tenho condições. Vocês têm esses percentuais em mãos ou não? Porque você fala na volta de 35%, né? Então eu pergunto a você, vocês têm esse percentual em mãos ou não? Nós fizemos uma longa consulta, Madalena, no ano passado, no final do ano passado, com pais, né? A gente fez uma consulta pública envolvendo quase que 8.500 pais, e o contingente de famílias, né, de pais, mães, que informaram. No momento, né, que a secretaria, a prefeitura informar que é possível voltar às aulas se eles levariam os filhos, a gente tem quase um impacto técnico entre essas duas questões, né, desse número de quase 9.000 pais que disseram que sim, né, a gente tem quase um empate técnico entre 2 pontos percentuais, um pouco mais, entre aquele que disse que não vai e aquele que disse que vai. Né? Então, essa questão na sociedade, ela está bastante dividida. Né? A gente tem aí metade, quase que metade daqueles que fizeram a consulta, interagiram com a consulta pública da secretaria, dizendo sim que voltam. Fernando? Até porque a gente tem uma situação já colocada de retorno de uma série de outras unidades escolares, inclusive da rede privada, inclusive de outros estados que já voltaram. Né? Então, essa questão está no norte, né? Está na cabeça de muitos familiares. E porque a escola, para eles, é algo indispensável. Né? E eles sofreram muito, né? As crianças sofreram, os familiares sofreram de modo contundente com a suspensão das aulas necessária por conta aí da assimilação da pandemia no ano de 2020. Com relação à educação, acho que a educação precisa dar respostas importantes nesse ano de 2021, mas não pode arriscar tudo também. Então, acredito que um trabalho importante foi feito e ele deve continuar sendo feito. A minha dúvida é a seguinte, eu estou vendo, por exemplo, o Reino Unido foi um dos países que foi mais reticente no fechamento de escolas. Hoje, o Reino Unido fechou as escolas novamente em função do agravamento da pandemia. A minha pergunta é a seguinte, você diz que vai coordenar essa volta com um grupo limitado, um grupo de 35% dos alunos. De que maneira como a secretaria vai esquematizar esse processo em função dos alunos? De que maneira? Quem são esses alunos que estarão nesse momento na escola, nesse retorno que será anunciado? Então, isso está inclusive colocado no decreto, né? A gente tem lá um rol de atendimentos prioritários, né? Para esse momento de retorno. O primeiro são aquelas crianças e adolescentes que não puderam, por diferentes dificuldades ou limitações, interagir, seja com online, seja com o material didático e escolar que a gente colocou na mão dos seus familiares. Esse é o primeiro grupo prioritário. Depois as crianças e adolescentes que, mesmo com online, mesmo com o material, apresentaram diferentes dificuldades cognitivas e pedagógicas ao longo do ano letivo de 2020. Depois interagindo com um grupo de crianças e adolescentes cujas famílias demandam este retorno prioritário. Então, são esses 3 focos que a gente vai abordar nesse primeiro momento, né? De acordo, ouvindo as famílias, obviamente, né? Isso é um fator essencial, elas são parte integrante desse processo de retorno, de retomada das aulas presenciais, né? Sem esse diálogo com elas, obviamente que isso não vai se dar. Clélia, outro assunto que eu acho que é importante também, e há uma dúvida muito grande, é como é que fica a situação de funcionários e professores que estão hoje no grupo de risco. A retomada para eles será diferenciada? Como é que funciona? Eles não retornam, né, no presencial, obviamente, né? Nem professores, nem educadores, nem o corpo de apoio ou de serviço da unidade escolar, que neste momento estão afastados porque tem algum tipo de comorbidade, obviamente que eles não voltam para o presencial, né? A gente vai se organizar preservando aí essas pessoas e o seu afastamento. Elas continuam interagindo conosco no online,
mas elas não retornam presencialmente. Bom, a gente teria inúmeras outras questões, né, Madá, que vão chegando na nossa audiência e tal, mas enfim, eu penso que a secretária já deu um apanhado geral de como a secretaria está pensando em trabalhar essa questão do retorno às aulas, que vai acontecer, ao que nos parece, né, Clélia, ou está condicionada a alguma questão, por exemplo, os números, né, não favorecem, né, uma melhora nesse começo de ano na questão das contaminações. Esse retorno está condicionado ou basta o governo de São Paulo dar aval e retornar à rede estadual? O governo estadual já deu algumas importantes premissas em relação a isso, né? Eles estão preparados, inclusive tem normativo do próprio governador indicando, né, que o retorno da rede estadual se dá no dia 1º de fevereiro. A gente está com independente da fase, né? Independente da fase, quer dizer, na pior das possibilidades, fase vermelha, mesmo assim se dá o retorno até 35%, né? Sim, muito pautado, inclusive, na experiência internacional. Né, a gente tem alguns, né, a Alemanha, por exemplo, né, que voltou e tem segurado as aulas. Agora, por exemplo, Clélia, me desculpe cortar o seu raciocínio, mas é que São Paulo, por exemplo, o Plano São Paulo prevê a educação básica até 70% na vermelha, né? Na amarela. Até 70% na amarela. Araraquara está na fase amarela, então nós voltaríamos com 70% ou não? Não, eu falei 35%. Antes, não, a gente volta muito, muito devagarinho nessa história. Acho que é importante. Abaixo do que São Paulo prevê, então. Abaixo do que está prevendo, só para ficar claro. Muito devagar, né, interagindo com as famílias, interagindo com a comunidade escolar. Esse é um momento, acho que, de muita tensão para todo mundo. Né? Nós estamos com uma pandemia, né, cujo antídoto ainda não está entre nós, que é a questão da vacina. Então, né, tem várias ponderações que a gente precisa fazer. O retorno às aulas precisa acontecer, porque há um prejuízo inegável para as crianças, há um prejuízo inafastável para toda a sociedade. A escola é algo absolutamente vital, né? E não é possível, num país como o nosso, a gente entrar no 2º ano consecutivo sem imaginar como é que a gente coordena um processo de volta às aulas. Bom. Né? Essa questão me parece central. Né? Se a educação é prioridade, se a gente diz que isso é prioridade, a gente tem que garantir. Inclusive, dar aí o retorno necessário, a garantia necessária de segurança sanitária para as crianças possam voltar. É por isso que o nosso retorno é muito ponderado, né? Vai seguir aí o abaixo do possível para a gente poder fazer isso de modo muito ponderado, de modo muito seguro, né? Até que tenhamos a segurança necessária para chegar aos 70%, né, e quem sabe no momento de refluxo de pandemia, é isso que nós queremos, a gente volte a ter o nosso número de alunos efetivamente na sala de aula. Obrigado, viu, Clélia? Obrigado pela sua participação. Eu estou às ordens, Luiz. Eu queria dizer que esse é um assunto que a gente certamente vai voltar, acho que essa é a pauta desse primeiro trimestre, e eu estou à disposição, né, para dialogar com vocês, para dialogar com a população de Araraquara, sobretudo das famílias que têm filhos na rede municipal, porque esse é um assunto absolutamente importante, que traz insegurança. A nossa responsabilidade é dar a segurança necessária para que as nossas crianças e adolescentes possam ter um retorno seguro às aulas. A minha impressão é exatamente essa, né? Seguramos até agora, poderíamos segurar mais um pouco, porque citou muito bem o Fernando, né? Porque o que está acontecendo hoje na Inglaterra é exatamente um espelho para a gente. De repente, nós poderemos ter aí a necessidade de voltar tudo como estava até agora. Quer dizer, as aulas online, mantendo-se numa situação de se evitar aí um agravamento da situação. Esta é a minha opinião. Mas vamos ver como que vai ser o comportamento de todas essas questões. Vamos acompanhar para ver, né?